Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar do sistema cardiovascular, certo? É um tema bem grande, assim que provavelmente vai demorar. Essa aula vai demorar, tá? De 1h30 a 2 horas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o coração, conhecendo a embriologia. A gente conhece que essa aqui é a forma definitiva do coração, que ele vai estar composto por 4 cavidades. Tem várias válvulas aqui, né? A gente tem a válvula mitral, a válvula tricúspide, mitral, pulmonar, aórtica, certo? E a gente já sabe que o ventrículo esquerdo ele tem mais, ele é muito mais desenvolvido. Por outro lado, a gente sabe que com 16 dias, né, do período embrionário, ele vai ter uma forma de herradura, né? Aí depois ele tem uma forma tubular. Esses dois tubos aqui vão ser os tubos endocardíacos, que vão ser formados a partir do 20º dia. Depois, com 21 dias, vai ter o funcionamento desses tubos endocardíacos, que vai formar o coração primitivo tubular, e depois vai acabar formando as estruturas primitivas, tronco arterioso, o bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, átrio primitivo. Lembrando que o coração vai ter que fazer um giro a partir do 23º dia, né? Porque se vocês olharem aqui, o ventrículo ele está em cima do átrio, então ele tem que girar 180 graus. Inclusive, vai ter uma patologia muito importante que a gente vai falar, que é a tetralogia de Fallot, coartação da aorta, que elas é algum problema nesse período de desenvolvimento. A gente já sabe que o coração tem 4 câmaras cardíacas e o tabicamento dessas câmaras cardíacas vão começar a partir do dia 28 e terminam no dia 56, mais ou menos com 8 semanas. Tá? As modificações ao longo do tempo, né? Então, aqui a gente consegue visualizar a válvula tricúspide, a válvula bicúspide, a válvula aórtica, né? Aí a gente tem a válvula pulmonar. Então, aqui, muito importante é o fechamento e a abertura dessas válvulas vão acabar sendo modificadas durante o período do tempo. Eu posso acabar tendo estenose aórtica, que é quando essa válvula ela passa a ficar um pouquinho mais rígida, o que vai acabar gerando uma série de repercussões, aumento da câmara cardíaca, para poder compensar, aumentando a pressão, para poder vencer, ou seja, que é a pós-carga. A pós-carga é a força que se opõe à força de contração. Isso é sumamente importante. E débito cardíaco? Não. Débito cardíaco é gasto cardíaco. Gasto cardíaco, quantidade que injeta, né? Sangue. Na verdade, é a quantidade de sangue que é ejetada em 1 minuto. Porque volume sistólico também é o que ejeta, mas não tem o parâmetro de tempo. Então, tipo assim, quando eu falar a quantidade de sangue que é ejetada em cada batimento, volume sistólico. Se eu falar a quantidade de sangue que é ejetada em uma unidade de tempo, é gasto cardíaco. Porque a conta de gasto cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Por isso que tem essa ligeira diferença, né? Então, a idades quanto mais jovem a pessoa é, a tendência é dessas válvulas serem mais finas, quase transparentes, né? E ela vai perdendo a transparência, vai ficando mais grossa e mais dura ao passo dos anos. Quais são as modificações que a gente vê em paciente obeso? Quais são as modificações que a gente vê no paciente obeso? Então, a gente tem infiltração adiposa, aumento da grasa subepicárdica. Meu amor, eu vou encerrar a achar em lactação, não puedo. Estou gravando, já todo el tiempo. Poxa, vai meter em lactação. Aquí sola. Aquí. Porque juntas hacen desastre en la habitación. Vem, vem cá. Bauti se duerme. Você vai ficar aqui comigo, bem quietinho. Bom, então aqui a gente vai ver o seguinte: o aumento da gordura subepicárdica e vai acabar atingindo, ou seja, tendo o tecido adiposo metido nas fibras miocárdicas. Isso é muito importante porque vai acabar repercutindo na contractilidade do coração, certo? Então, todas essas modificações, a gente pode ter uma alteração do ponto de vista do estado hemodinâmico, e o paciente que não tem nenhuma sintomatologia, pode também não ter nenhum tipo de sintomatologia nesse quesito. Quais são os câmbios morfológicos sem clínica aparente?
Ou seja, quando a pessoa está jovem, com uma pessoa que está velha, né? Ou seja, um anciano. A tendência é a diminuição da atividade física, e isso vai fazer que tenha modificações que não impactam clinicamente, mas que, com o passo do tempo, os anéis vasculares vão acabar ficando calcificados. E essas calcificações E aí, essas calcificações vão acabar deixando as válvulas cada vez mais duras, né? Mas sem embargo. No entanto, os pacientes podem não ter nenhum tipo de manifestação clínica. A sobrecarga na função cardíaca, então aqui eu tenho os mecanismos contrarreguladores, mecanismo de Frank-Starling, que é toda e qualquer mecanismo de Frank-Starling, que é o quê? É quando eu tenho toda e qualquer chegada de volume no coração, toda e qualquer chegada de sangue. Meu amor, eu estou aí gravando, e se escuta um tchê, ajudar-me. Graças. Porque depois eu tenho que fazer esse trabalho um milhão de vezes. Eu tenho que volver a gravar. Vamos lá. Mecanismo de Frank-Starling. Então, o que diz o mecanismo de Frank-Starling é o seguinte: o coração ele tem que ser capaz de injetar todo o sangue que chegar nele, né? Então, uma vez que ele deixa de ter essa capacidade, ele vai acabar entrando em insuficiência. Isso a gente vai acabar vendo várias vezes, ou seja, o que a gente pode compensar isso? Ativando o sistema neurohumoral da adrenalina, sistema renina, angiotensina, aldosterona e o péptido natriurético atrial. Lembrando que a adrenalina, como a gente já viu, né, como a gente já estudou em farmacologia, ele vai atuar bastante sobre os receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. E a gente já sabe que ela vai atuar principalmente sobre o coração, né? Aumentando o efeito cronotrópico positivo, inotrópico positivo, dromotrópico positivo, ou seja, vai acabar atuando sobre o coração. E o sistema renina-angiotensina-aldosterona é o sistema que ele libera renina através das células justaglomerulares para poder tratar de suprir a ausência ou a não presença de um volume adequado. Porque a renina simplesmente ela é disparada quando acontece o quê? Quando a gente tem baixo fluxo renal. Ao ter baixo fluxo renal, dispara o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai acabar produzindo aldosterona no final desses eventos. E a gente já sabe que a aldosterona ela retém sódio e água e excreta potássio. O sistema do PET do natriurético atrial ele vai fazer o contrário. Na verdade, ele regula o excesso de volume sobre a câmara cardíaca. Quando eu tenho muito volume chegando na câmara cardíaca, eu tenho uma distensão das fibras cardíacas que vão estimular os cardiocitos endócrinos a produzir o péptido natriurético atrial. Isso aqui eu recomendo todos vocês darem uma olhada muito forte no que diz respeito à parte de fisiologia, tá? Tanto da adrenalina, do sistema renina, angiotensina, aldosterona e do péptido natriurético atrial, porque inclusive em farmacologia a gente vai ver a ARA2, vai ver os IECAs, que eles vão atuar abaixo esses sistemas. A adaptação do miocárdio, que é a adaptação do miocárdio, como você já sabe, as células cardíacas estão altamente especializadas na função de contração, então elas são daquelas células que elas não conseguem se dividir por mitoses, mas elas têm, o recurso que elas têm é hipertrófia, elas conseguem aumentar o seu tamanho, né? E aí vai acabar acontecendo a remodelação cardíaca. E a alteração do gasto cardíaco, que é o que vai acabar acontecendo quando a gente é na última instância, que acontece? O gasto cardíaco ele tem que ser ótimo para poder levar a perfusão aos tecidos, certo? Então, isso vai acabar sendo muito importante. Todos esses mecanismos, eles são contrarreguladores para poder manter a perfusão óptima. O que a gente tem que ver aqui? Que aqui vai ser muito importante. Então, a diferença da insuficiência cardíaca da direita e da esquerda. Isso aqui é a pergunta de prova. Então, a insuficiência cardíaca direita é mais congestiva, né? Ou seja, o tema é mais congestão, ou seja, remanso, o fluxo retrógrado, né, do sistema circulatório.
enquanto que na insuficiência cardíaca esquerda o problema é hipoperfusão. Não está chegando com qualidade suficiente, na quantidade suficiente, o oxigênio para poder nutrir os tecidos. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que saber é a causa. As causas são distintas. Na congestiva, provavelmente, geralmente é secundária, uma insuficiência cardíaca direita, pode ser biventricular, ou por uma patologia valvular ou pulmonar, né? A gente tem aqui o quadro clínico, normalmente, só para a gente poder relembrar, né? Se eu tenho remanso do ventrículo direito, eu vou acabar voltando o sangue para a aurícula direita começa a voltar o sangue vendo a cava superior, e aí que a gente começa a ver ingurgitação jugular. Por outro lado, tem ingurgitação jugular, eu tenho hepatomegália. Hepatomegália, eu tenho gotejamento hepático, ascites. Do outro lado, eu tenho esplenomegália também pelo processo digestivo. Lembre que essas partes com processo digestivo tem que haver com o quê? Uma cor muito mais azulada, cianótica, né? Mais ciano. Pronto. Lembrando que vai ter as características em noz e moscada, né? Toda aquela coisa que a gente já viu lá de patum. Da hipoperfusão, as causas são o quê? Isquêmia, hipertensão arterial, valvulopatia aórtica, valvulopatia mitral, miocardiopatia. Então, aqui o quadro clínico, a gente tem o edema pulmonar, que é muito clássico, né? Então, sempre que a gente vai falando de insuficiência cardíaca esquerda, em que é importante lembrar que se tem insuficiência cardíaca esquerda, o remanso é para o quê? Para a aurícula esquerda, venas pulmonares, pulmão. Então, acaba o que acontece que eu tenho o quê? Um encharcamento, justamente pelo aumento da pressão hidrostática do pulmão, a água começa a se esparcir pelo tecido tissular do pulmão, aonde eu acabo comprimindo as artérias bronquiais de maneira indireta, vai acabar gerando um infarto. Porque lembra que o infarto não é gerado de maneira direta, senão indireta. Por quê? Porque aqui a artéria nutrícia é a artéria bronquial e não a artéria pulmonar, certo? Aí eu tenho sinais e sintomas de baixo gasto, ou seja, de débito cardíaco diminuído, tenho disneia paroxística noturna, eu tenho fadiga, eu tenho a lesão cerebral, posso ter síncope, né? Eu tenho uma série de outros, cianose em extremidades, tá? Isso é muito importante. Pronto. A insuficiência cardíaca tem um conceito, segundo o professor, segundo o Robbins, tá? Segundo o professor Chiesa, a incapacidade de expulsar um volume de sangue minuto suficiente para satisfazer as demandas metabólicas, que basicamente cumpre com a questão da hipoperfusão tissular. E o Robbins diz que é um transtorno do coração que não pode bombear sangue para satisfazer adequadamente as demandas metabólicas dos tecidos periféricos, ou só é capaz de fazer impressões de genado elevadas. Basicamente, todos estão falando a mesma coisa, né? Então, é a capacidade do sangue de expulsar. Eu gosto mais da definição do Chiesa, que é mais enxuta, né? Pronto. Então, a insuficiência cardíaca, quais são os tipos? Eu posso dividir a insuficiência cardíaca segundo o tempo, aguda ou crônica, segundo a causa primária ou secundária, segundo a câmara cardíaca direita ou esquerda, ou global, né? Pode ser uma insuficiência cardíaca que ela não tenha predileção nem para direita e esquerda, que ela seja A causa, sim, secundária e primária, o que quer dizer? primária. Olha só, vamos lá. Causa primária de insuficiência cardíaca, normalmente a gente fala que são as cardiopatias essenciais. Ou seja, é que a causa base é coração. A secundária é por alguma coisa que está fazendo com que o coração tenha insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, então, os exemplos. Então, a insuficiência cardíaca aguda, a gente tem cardiopatia isquêmica, taponamento cardíaco, insuficiência valvular aguda, miocardites aguda, fibrilação ventricular, o corpo pulmonar agudo e o síndrome de Takotsubo. Quem não conhece a síndrome de Takotsubo é a síndrome do coração partido. Não tem nada a ver com baboseira romântica. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um dano muito importante que acontece no coração, que é chamado de síndrome de coração partido, síndrome de Takotsubo. E tem uma relação, assim, aumentou bastante a incidência de síndrome de Takotsubo depois que as pessoas tiveram Covid. Tá? Então, esse aqui, então, na aguda, são eventos repentinos que vão incapacitar a ejeção ventricular. Isso é insuficiência cardíaca aguda. Na insuficiência cardíaca crônica,
A gente tem uma condição cardíaca, normalmente extracardíaca, que vai acontecer de forma lenta, progressiva, que diminui a ejeção até o fracasso da bomba, né, como sua parte ejetora. Então, aqui a gente tem hipertensão arterial, progressão da cardiopatia isquêmica, valvulopatia, miocardiopatia hipertrófica, pericardite contritiva, corpo pulmonar agudo e amiloidose cardíaca, certo? Lembrando que a amiloidose é uma doença que ela é destacada pelo quê? Pelo depósito anômalo de proteínas não plegadas, que vai acabar deformando a estrutura, a arquitetura celular. Cardiopatia isquêmica, quais são os exemplos? Então, a gente tem a lesão por oclusão vascular crônica, que a gente vai ter angina de peito e infarto agudo do miocárdio, e a gente vai ter também a cardiopatia isquêmica crônica com insuficiência cardíaca e a morte súbita cardíaca. Lembrando que a morte súbita cardíaca é muito comum entre pacientes que têm, quanto menor a idade, mais letal, né? Ou seja, não sei se vocês já viram essa história, mas, tipo assim, não é a mesma coisa uma pessoa que tem um infarto com 35 anos e uma pessoa que tem infarto com 70 anos. É muito mais grave e é provavelmente letal. O cara que tem menos de 40 anos, se ele tem um infarto, ele vai morrer. Porque ele não tem circulação colateral, que é o que não tem, é o que faz escapar a pessoa que tem mais de 60, 70 anos. Agora vamos para as patologias de maneira específica, cada uma das patologias que a gente tem que saber. Então, a angina de peito, Angor pectoris. Então, faz parte da cardiopatia isquêmica. A gente já sabe que tem uma sensação dolorosa na região do precórdio, que pode durar de 15 segundos a 15 minutos. Inclusive, eu fui numa aula da Paulina para poder ouvir o que ela estava falando. Ela falou exatamente isso, 15 segundos a 15 minutos. A dor, ela se alivia. Ela desaparece depois que você fizer a interrupção de um esforço ou quando você usar nitrato sublingual, né? A região mais afetada é o subendocárdio. Isso também foi falado, a região a mais afetada na angina de peito é o subendocárdio. Depois eu vou explicar por quê, porque assim, eu vou procurar exatamente a imagem que a Paulina usou, que eu achei sensacional, porque ela mostra assim, é uma artéria, quem está em casa agora se lascou. Imagina que o músculo está aqui, a artéria está bem aqui. Então, a região que mais vai sofrer é a região do subendocárdio, porque essa partezinha aqui que está mais perto da artéria, ela consegue receber algum aporte. Aí, quanto mais longe, pior. Quais são as formas que a gente tem de angina de peito? A gente tem a angina estável, a de Prinzmetal e a inestável, que também é conhecida como a variante. A de Prinzmetal, ou seja, assim, já vou falar. Angina de peito estável, qual é a diferença da angina de peito estável? É aquela que normalmente a pessoa tem quando ela sobe as escadas. Subiu as escadas, começou a doer o peito. A inestável é aquela que, a pessoa, independente do que ela está fazendo, começa a dar. Então agora não precisa fazer nenhum esforço, ela já simplesmente aparece. Isso. E a de Prinzmetal é a de vasoespasmo. Vasoespasmo. Então, tipo assim, e elas, cada uma tem o tratamento que vai ser, ou seja, não é igual o tratamento e a forma como vai ser fazer a avaliação é diferente. Infarto agudo do miocárdio, você vê que é uma sensação dolorosa na região precordial, a duração é maior que de 20 minutos, ou seja, uma dor. Por isso que a gente sempre pergunta, essa dor dura quanto tempo? Ah, dura 30 minutos, pronto, já é tendência de infarto. Se é uma dor que dura entre 15 segundos e 15 minutos, angina, certo? Dor que não se alivia com nada, não se alivia com nada. Eu faço o que faço, eu paro, não para, eu tô, não para com nada. A região mais afetada aqui, ela se estende no endocárdio, miocárdio e epicárdio, diferente do que a gente tinha visto na angina de peito, que era subendocárdio. A forma clínica aqui a gente tem com onda Q ou sem Q, ou seja, onda com Q e sem Q, tá? Isso aqui é eletrocardiograma. O infarto clássico, infarto agudo do miocárdio, é aquele que tem supradesnivelamento do segmento ST com onda Q invertida, certo? Pode não ter também, tá? O câmbio brusco da placa de ateroma é uma complicação do vasoespasmo. O que acontece? Eu posso ter um infarto agudo do miocárdio, eu tenho a luz do vaso, certo? Já tem uma placa de ateroma. Se eu tiver um vasoespasmo, pronto, entrou para infarto, certo? Então, isso aqui é uma complicação no caso. O infarto agudo do miocárdio, quais são os fatores? Que fatores? De que depende, né? Depende do vaso, depende do estado funcional, depende das colaterais, depende da frequência cardíaca, depende da anemia, do vasoespasmo,
do tipo de infarto, e da porcentagem de oclusão da luz do vaso atingido, né? Lembrando que a lesão isquêmica ela se estende do endocárdio, mesocárdio e epicárdio. Se eu tenho 6 horas de infarto, pode ser transmural, e cada infarto tem suas características diferentes e evolução diferente, e, inclusive, eletrocardiograficamente se vê diferente, tá? Cada um desses tipos de infarto. Mas, até onde eu vi, a gente não precisa se aprofundar tanto, isso aí a gente vai ter outras oportunidades para ver. Quais são as consequências imediatas e as complicações que tem o infarto agudo do miocárdio? Pode levar a uma falha ventricular, uma congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão, arritmia cardíaca, hipofluxo renal, retenção de só de água, vasoconstricção periférica, falta de ar, ruptura miocárdica, pericardites, trombose mural e aneurisma ventricular, tá? E outras complicações, como é o caso da disfunção do músculo papilar. Tudo isso aqui eu já vi o professor perguntando 4 ou 5 consequências imediatas e complicações do infarto agudo do miocárdio. Então, isso aqui é bom saber. Quanto mais saber disso aqui, melhor. No infarto agudo do miocárdio, também, o que vai ser batido bastante é quais são as modificações macro e microscópicas. A gente tem as modificações macro e microscópicas, ó, até 30 minutos não tem nenhuma modificação. A partir dos 30 minutos a 4 horas, na macro não tem alteração, na microscópio eu tenho uma ondulação da variável das fibras do borde, de 4 a 12 horas. Eu começo a ver um moteado escuro inconstante, uma zona escura. Aí na micro a gente tem necrose incipiente por coagulação, edema e hemorragia, microscopicamente. Macroscopicamente, já vê um moteado escuro bem visível. Na micro, a gente já vê uma necrose por coagulação com pignoses, hipereosinofilia, miocitos, necrose marginal da banda e contração infiltrado de neutrófilo inicial. Aqui o moteado com o centro vai ficar amarillo pardo, e aqui eu já começo a ter estrias infiltradas e neutrófilos ativos, certo? Depois de 1 a 3 dias. Isso é bem importante saber, de 3 horas. Tá? Continuando, de 3 a 7 dias, a gente tem o borde perêmico, reblandecimento do centro com color amarillo pardo. Microscopicamente, começa a ver destruição dos macrófagos e fagosidade das células mortas pelos macrófagos. Aí o máximo reblandecimento, aqui a gente vai ter uma cor mais amarelo pardo, com bordes com uma cor rojo pardo, e de 7 a 10 dias a gente vê uma fagocitose consolidada. Aqui já tem formação de tecido de granulação com limites. Pergunta, desculpa. Isso fala de 3 a 7 dias, mas aqui não, a pessoa não foi no médico? Não, isso aqui é independente. Isso aqui aqui, imagina, aqui já foi para uma lesão Tá irreversível. infartando. Não, infartou, pronto, esse é o processo. Até chegar, você vê que aqui quando chegar com mais de 2 meses, eu tenho a cicatriz completa. Ou seja, a pessoa infartou. O que você vai fazer a modo de tua postura médica é intervir para que esse dano seja mínimo. Mas, tipo, uma vez que aconteceu o dano, aquele dano ali já não tem volta atrás. Tipo, vai acontecer todo esse processo aqui. Por isso que a gente tem que reconhecer o que, por exemplo, assim, não é o caso da maioria, mas vamos dizer que Vitória fosse ser uma patóloga, né? Então, por exemplo, você recebe um exame de laboratório, você consegue determinar com quanto tempo, a partir das características macroscópicas e microscópicas do tecido que você recebeu. Você diz, não, isso aqui é um infarto, esse cara aqui tem infarto em 10 dias, em 14 dias, pelas características. Quanto tempo faz que a pessoa teve infarto, Isso. independente do tratamento que ela recebeu? Independente do tratamento que ela recebeu. Você entendeu? Porque é meio que uma coisa que é irremediável. Na cardiopatia isquêmica crônica, o que que a gente tem? Então, ela é secundária a uma obstrução coronária, a traumatose não complicada, como angina, e infarto miocárdio pré-existente. Eu vou ter modificações estruturais, ou seja, o coração aqui pode ter algum tipo de sequela, cicatrizes, hipertrófia, tromboses mural, né? E cirurgia prévia. Sempre a gente tem que perguntar para o paciente se ele teve uma cirurgia prévia, por quê? Porque as cirurgias elas aumentam a possibilidade de trombos, de desprender trombos para outras regiões. Morte súbita. Constitui 50% das mortes cardiovasculares. Isso aqui é muito importante. Então, as mortes cardiovasculares, ou seja, 50% vai ser por morte súbita.
50% acontece em pessoas que não têm uma patologia cardíaca prévia conhecida, 25% do total das mortes acontecem nos adultos, e a causa da população adulta é por obstrução das artérias coronárias. A população, outras populações, ou seja, os lactentes, por exemplo, vai acontecer o quê? Patologia congênita. E aqui eu já sei que a população da adolescência até os 35 anos tem uma base genética e isso normalmente desencadeia arritmias letais que vai acabar gerando a morte, que eu disse para vocês que tem menos de 35 anos, teve infarto, meu amigo, fodeu, fodeu de vez. Aqui a gente sempre tem que ficar analisando. Aqui eu coloquei algumas definições da hipertensão arterial. Olha só. Segundo a Ofélia lá em Cuba, ela dizia que é um conjunto de modificações estruturais do endotélio e do coração que culmina com a alteração da pressão sobre os vasos sanguíneos que se manifestam como elevação das cifras tensionais por cima do seu rango normal. Segundo a American Heart Association, eles vão ser muito mais minimalistas. Vão dizer que a pressão arterial alta se define com leituras de 130 milímetros de mercúrio superiores à medição da pressão sistólica, ou leituras de 80 milímetros de mercúrio superiores à diastólica. Você vê que a American Heart Association só olha a cifra tensional. E o Selmo Celene Porto, que é um autor brasileiro, a pressão arterial alta se define como aumento das cifras tensionais por cima do rango normal, na quais os benefícios do tratamento farmacológico e não farmacológico são maiores que os do tratamento não farmacológico. Cada um dá um aspecto diferente. Por exemplo, a Ofélia aqui fala muito mais da questão sistêmica, né, ou seja, dos vasos e do coração. A American Heart Association vai falar dá muito mais preocupação para as cifras tensionais. O Valdemec ele vai priorizar muito mais a questão do tratamento não farmacológico. E a segunda OMS, a OMS vai dar uma definição tácita que a pressão arterial é igual por em cima de 140 a 90 milímetros de mercúrio é hipertensão. Então, isso vai acabar sendo bem importante. Aqui a gente tem os mecanismos mais comuns. Então, a hipertensão arterial, quando eu tenho sobrecarga de volume, vai gerar hipertrófia, que vai ser excêntrica. E quando eu tenho hipertensão arterial, quando aumenta a resistência vascular periférica, eu tenho hipertrófia, mas vai ser concêntrica e vai me gerar uma cardiopatia dilatada. Essas explicações aqui são fundamentais para você justificar qual é o problema. E a hipertrófia não é igual a excêntrica do que a concêntrica, certo? Então, isso aqui vocês também têm que prestar bastante atenção como funciona. Os câmbios morfológicos, então, a primeira coisa que a gente vai ver, eu tenho aumento de tamanho do peso, aumento dos requerimentos do oxigênio, ausência do suporte neovascular, formas concêntricas diminui o volume de ejeção e aumenta a frequência cardíaca, formas dilatadas aumenta a força contráctil e aumenta a incidência das complicações isquêmicas e evolui para uma insuficiência cardíaca crônica. Então, isso aqui é bem importante para a gente poder entender sempre quando a hipertrófia do músculo acontece no miocito, em certos músculos, acaba determinando a modificação necessária para poder cumprir com o seu objetivo, que é a demanda de oxigênio em outros tecidos. Febre reumática. Então, dentro da febre reumática, a gente tem a inflamatória e autoimune. O quadro clínico é o mesmo quadro clínico da febre reumática. Normalmente, ela é produzida por quê? Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocóxica, ou seja, eu tenho uma faringite prévia por um estreptococo que vai acabar gerando uma reação cruzada, que vai acabar gerando uma valvulopatia ou uma artrite, né? Então, isso vai acabar sendo muito importante. Então, a causa mais comum é a infecção estreptocóxica. O quadro clínico é febre, dor abdominal, poliartrites, migratória e sistêmica, ou seja, você tem uma dor agora no joelho, depois passa para o quadril, você passa para a mão, tipo, ela é migratória e sistêmica. Eu sempre, assim, isso aqui, eu cheguei a ter febre reumática, assim, já sei até o tratamento com penicilina benzatínica. Inclusive, eu sempre falo para o pessoal que eu ia para o hospital, tomava penicilina e a enfermeira ficava tirando o com a minha cara, que é o mesmo tratamento para sífilis. Eu digo, não, eu tô limpinho. O negócio é que eu tô com essa porcaria. Então, as articulações mais afetadas é o tornozelo, o joelho e o pulso, né? Então, as complicações, insuficiência cardíaca e valvulopatia, tanto da válvula aórtica quanto pulmonar. Febre reumática, então, o que a gente tem? Uma faringite pode gerar uma artrosinovite
e da faringite pode acabar uma pancreatite. O que é uma pancreatite? Endocardite, miocardite e pericardite fibrinosa, né, nesse caso. A pancreatite, para descrever brevemente, endocardite é uma endocardite que tem predomínio esquerdo, necrose fibrinoide, borde livre da válvula mitral com pequenas vegetações. Necrose fibrinoide. Vão guardando essas coisas aí, porque é o que, professor. Que tipo de necrose tem na endocardite? Miocardites, ou seja, é a conformação dos corpos de Acho. Pericardite fibrinosa, que é o quê? É por exudação, exudado fibrinoso, produz um frote das zorras serosas, tá? Então, diagnóstico diferencial de quem é que pode gerar pancreatite? O lúpus, artrite infecciosa, miocardite viral, sopro inocente, síndrome de Kawasaki, Tourette e outras patologias hematológicas, que a gente vai estudar mais adiante. Febre reumática, fase secular. Então, a gente vai ter estenose valvular da válvula mitral, anomalias da auscultação, mega aurícula esquerda, congestão pulmonar, edema pulmonar crônico, cor pulmonar crônico, congestão passiva crônica hepática, o fígado em noz moscada aqui, a insuficiência cardíaca global e a hipertensão pulmonar, certo? Endocardite infecciosa aguda. Então, aqui a gente tem é uma doença aguda causada por germes virulentos. O quadro clínico são manifestações sistêmicas e neurológicas dado por e vai ter hematúria. Lembre que hematúria é presença de sangue na urina. A gente já sabe que a causa mais comum é Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Tem um caso do Dr. House que a mulher morre justamente por endocardite infecciosa, que ela teve ela se feriu com a haste de metal do sutiã e foi por Staphylococcus aureus. Características de evolução rápida com toxemia, e aí justamente a mulher morreu lá no Dr. House, assim, acidente cerebrovascular, SARA e insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência valvular, infarto do miocárdio, pericardite, artrite, pronto, tudo isso. Tá? Então, isso aí vocês têm que levar mais em conta. Dentro das endocardites subagudas, tem alguns germes que são menos virulentos, como é o caso do Streptococcus viridans e Streptococcus epidermidis. Mas o mais comum é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus. Peraí. Bom, aqui, já falei. A endocardites, quais são os tipos? Então, tem endocardites infecciosa e endocardites não infecciosa. A não infecciosa é a trombótica e a lúpica. A trombótica é vegetações infecciosas de 1 a 5 milímetros, blandas, fiáveis e podem embolizar. A lúpica, vegetação do tipo fibrinoide vascular e mural. A infecciosa pode ser aguda ou subaguda. A aguda aqui, onde é que a gente vai ver a aguda? Ou seja, infecciosa. Quando eu tiver alguma bactéria, estafilococo, pneumococo, gonococo, streptococo. A subaguda vai dar para o streptococo, enterococo e do grupo Racec. E depois os usuários de droga. O usuário de droga vai ser... Ou seja, cada tipo infeccioso tem que buscar um patógeno diferente, né? Ou seja, o usuário de droga, eu vou pensar que é o quê? Uma pseudomona, que é um fungo, ou se é no ambiente hospitalar, eu penso que uma endocardite é um Staphylococcus aureus. É isso que eu quero colocar aqui para vocês poderem entender. Lembrando que esse grupo Racec aqui é o quê? Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eichinella e Kingnella. Valvulopatias. Aqui a gente tem um monte de valvulopatia. Elas vão ter estenose aórtica, insuficiência aórtica, porque sempre vai ser estenose, insuficiência, prolapso. Estenose, insuficiência, prolapso, de cada uma delas, certo? Então, prolapso você já sabe, né, que é quando alguma das válvulas ou alguma estrutura ela protrui de maneira externa. Estenose quando ela fica mais rígida, insuficiência quando ela não está funcionando de maneira correta, né? Então, aqui pode ser qualquer das válvulas pode ter esse tipo. Das miocardiopatias, a gente vai descrever o quê? Que é inflamatória da musculatura cardíaca. O caso leve vai ser assintomático, pode ter febre, astenia, dor precordial atípico, ritmo de galope, né? Sempre esse negócio do ritmo de galope. Lembrando, ritmo de galope tem 1, 2, 3 e 4, né? É bom a gente lembrar isso.
A causa da miocardiopatia normalmente é de origem algum micro-organismo, ou seja, vírus, bactéria, fungo e protozoário. A característica é uma infecção primária que se encontra em outro órgão. Então, essa infecção ela se dá em um lugar, depois ela se translada para o coração. E a complicação normalmente a própria miocardiopatia é uma complicação de outra patologia, né? Então aqui a gente tem que fazer uma série de estudos para poder identificar com dado, sinal clínico, com exame complementar para a gente poder ter o diagnóstico. É bem complicado de dar diagnóstico de miocardiopatia. Então, aqui a gente vai conhecer o seguinte, o que está alterado. Então, a fração de ejeção, né, quando ela está menor de 40%. Aqui a gente vai ter o mecanismo de insuficiência cardíaca por disfunção sistólica, que aqui pode ser genética, álcool, parto, enfim. Quando a fração de ejeção está entre 50% e 80%, a gente já sabe que é uma disfunção diastólica, que aqui o mais comum é o quê? É teozarismoses, recém-nascido de mãe diabética, ataxia de Friedreich e genética. E a fração de ejeção de 45% a 90%, disfunção diastólica também. Aqui é dado por amiloidose, mais uma vez, a amiloidose é uma proteína mal pregada que ela vai acabar se depositando na célula, né? E ela vai acabar deformando a arquitetura celular, ou também pode ser por radiação e causas idiopáticas. Lembrando que a Ofélia sempre falava que idiotas falam idiopáticas porque eles não têm a mínima ideia do que é. Pericardite. Então, é uma doença inflamatória do pericárdio. O quadro clínico é uma dor precordial contínua, de moderado a intenso, que pode se irradiar para o ombro, ou seja, simula um infarto. Aqui a causa a gente tem pode ser vírus, bactéria, fungo, protozoário. Uma neoplásia também pode acabar gerando uma pericardite. Síndrome de Dressler e hipotireoidismo. Outras coisas que podem acabar cursando, mal-estar geral, febre, falta de ar, roço pericárdico audível, né? Não sei se vocês já ouviram algum roço pericárdico, a gente vai começar a ter que treinar o ouvido, pegar alguns sons aqui para dizer para vocês, o que é isso? O que é isso? Porque isso aqui é fundamental. Agora, quando chegar a quarto ano, tipo, você tem que reconhecer esses sons sim ou sim. Complicação, derrame pericárdico, pericardite crônica, tamponamento cardíaco e pericardite constritiva, né? Tem outras causas de pericardite, radiação ionizante, pericardiotomia, traumatismo de tórax. SIDA, hoje em dia, diminuiu bastante a incidência de pericardite por SIDA, porque os tratamentos de SIDA estão muito eficientes. Sarcoidose, sim, né? E alguns medicamentos também vão acabar promovendo pericardites. Quais são os tipos? Pode ser serosa, serofibrinosa, né? Que é mais frequente na febre reumática, lúpus eritematoso sistêmico, no infarto agudo do miocárdio e no síndrome urêmico. Pode ser purulenta, pode ser hemorrágica, pode ser gaseosa, né? Saúde. O cardiopatia congênita, bom, aqui eu digo para vocês que isso é o que eu vou apresentar. Quando chegar na hora do vamos ver lá, que tiver que falar de algum tema, eu com certeza vou passar para alguma cardiopatia congênita, porque esse é um assunto que eu gosto pra caramba, com curto-circuito esquerdo-direito. Então, eu tenho a persistência do conduto oval, do forame oval, que ele vai ser uma comunicação interauricular, por defeito do septum secundum. O quadro clínico vai ser a persistência do forame oval. Eu tenho sopro, eu tenho shunt da aurícula direita, ou seja, da aurícula direita com a aurícula esquerda, e esse hiperfluxo pulmonar vai acabar sem cianoses, no princípio, e depois eu tenho uma cianose mais tardia. Curto-circuito esquerdo-direito, comunicação interventricular, é quando eu tenho o shunt está aqui, comunicação entre os ventrículos direito e esquerdo. Então, eu tenho uma comunicação do septo interventricular, né? Não fechamento disso aqui, e vai acabar gerando o comprometimento tanto do sistema cardionector, porque se vocês lembrarem, o sistema cardionector vai passar por cima do tabique interventricular, então vai acabar tendo comprometimento do sistema cardionector, e pode acabar gerando uma insuficiência cardíaca, e se não for tratada, pode acabar ocasionando uma hipertensão pulmonar. Cardiopatia congênita. Então, agora a gente vai ver o quê? Curto-circuito, porque não houve apoptose. Isso aqui é persistência do conduto arterioso, né? Eles vão botar a DAP. Então, por falhas do mecanismo apoptótico, isso aqui deveria desaparecer, porque se vocês lembrarem, no primeiro momento, eu tenho que esse sangue aqui ele não vai fluir pelas artérias pulmonares. Lembrem por quê?
porque o pulmão está abaixo de água, está abaixo do líquido amniótico. E como ele está abaixo do líquido amniótico, a criança não faz intercâmbio de gases. Quem faz intercâmbio de gases é a mãe. Então, nesse caso, o sangue chega pela aurícula direita, através das venas umbilicais, vai para o ventrículo direito, o ventrículo direito vem, em vez dele passar para cá, para o ventrículo direito, ele já passa direto aqui, ó, porque eu tenho aquela comunicação do forame oval, que permite a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo, e com o átrio direito ao átrio esquerdo. Porque daí ele segue e leva o sangue para onde tem que levar dentro da criança. Agora, se por acaso o sangue chegar para o ventrículo direito e passar aqui, lembre que isso aqui não tem sentido ir para cá, porque não está indo para o pulmão não está funcionando. Então, o pouco de sangue que passar por aqui vai chegar aqui e vai direto para o cajado da aorta, através do conduto arterioso. Esse conduto tem que desaparecer. Isso se chama conduto arterioso. Isso é o conduto arterioso. Então, se ele permanecer, a gente diz que é conduto arterioso persistente. Ele não deveria estar ali. Ele deveria sofrer apoptose, morrer. Que, se não desaparecer, a persistência dele leva... Inclusive, a gente tem medicamentos, por exemplo, a indometacina, que ela ajuda ao fechamento do conduto arterioso. Tem um monte de AINE que ajuda. Você lembra agora, fazendo as conexões? A gente tem algum monte de AINE que vai fazer o quê? Vai ajudar a fechar o conduto arterioso. Então, se ele continuar, ele vai causar sudoração quando a criança chorar, crescimento deficiente, respiração acelerada, cansaço rápido, frequência cardíaca acelerada. O outro é o tronco arterial comum, né? Então, aqui, o que acontece? Porque houve apoptose onde não deveria ter. Então, os dois aqui são falhas da apoptose. Um não teve apoptose e o outro teve apoptose onde não tinha que ter. Então, aqui, a aorta e a artéria pulmonar partem num único tronco, no lugar de estar separadas cada uma. Então, elas vão partir de um único tronco, ó, como é bizarro isso aqui. O que acontece? Essa malformação provoca uma conexão anormal do sistema da circulação pulmonar e sistêmico, compromete o suministro de oxigênio e nutrientes dos outros tecidos, e acabar que o quadro clínico vai fazer o seguinte, ou seja, a aorta leva o sangue oxigenado para todo o corpo, e a artéria pulmonar leva sangue desoxigenado para os pulmões. Nesse transtorno, no tronco arterial comum, a aorta e a artéria pulmonar, como saem de um único vaso sanguíneo, vão acabar causando problema respiratório, problema de perfusão, problema cardíaco e outros problemas de saúde, porque não deveria ser assim, né? Ó, aqui eles estão juntos e eles deveriam estar saindo